Olá pessoal, eu sou Jaime Troiano e quero dividir com vocês mais uma vez uma reflexão sobre marcas e sobre divãs, e hoje em particular acompanhado por brocas, martelos, pregos, sons diferentes de uma reforma, porque há muita reforma ao nosso redor nesses últimos tempos, porque as pessoas resolveram olhar para a própria casa, né? Ainda bem, pessoal. Mas eu quero contar um pouco a minha história. A minha história que desemboca numa lição que eu quero deixar para quem gosta muito de trabalhar com marca, que é o seguinte: uma vez eu estava dando uma palestra na GV e um determinado aluno, quando soube da minha história, disse assim: "Ô Jaime, você é engenheiro químico?" Eu falei: "Sou." "Você fez sociologia, né? Mexeu com sociologia da religião?" "Fiz." "Você depois se meteu com esse negócio aí de branding, não é verdade?" "É. E parece até que você tem feito algumas coisas, estudado um pouco de psicanálise." Eu falei: "É verdade." Aí ele falou: "Jaime, você não sabe o que você quer da vida, né?" Meio assim, né? Eu falei: "Olha, eu fiquei meio sem jeito, na verdade, né?" Falei: "Não, não é bem assim e tal." Depois eu chamei ele de lado e expliquei um pouco. Aliás, isso que eu vou explicar para vocês também está na abertura do meu segundo livro, o Brand Intelligence, em que eu conto essa mesma história que esse aluno, de alguma forma, me provocou. Porque é o seguinte: o que eu sempre fiz, em última instância, apesar de parecer coisas de naturezas muito diferentes, em certo sentido são, é cuidar daquilo que não é visível à primeira vista, daquilo que está abaixo da superfície. Eu adoro isso, pessoal. Quando eu mexia com química, eu adorava saber que eu estava mexendo com um plano submicroscópico. Eu não enxergava, mas eu sabia que o efeito que isso tinha na nossa vida. Depois que eu fui trabalhar num laboratório de análises clínicas, fazendo um estágio, eu ficava lá no microscópio vendo coisas minúsculas, que não são visíveis à primeira vista, mas que causam uma enorme consequência nas nossas vidas quando não estão bem controladas. Quando eu fiz Sociologia da Religião, eu lembro de ter feito um trabalho com cartas que eram enviadas por devotos no santuário de Santo Antônio de Catageró. Eu li as 300 cartas para tentar entender que relação íntima, não muito visível, havia entre o devoto e aquele santo. Pessoal, em branding foi a mesma coisa e continua sendo. Em branding, ou eu entendo essa relação pouco visível, é intangível, impalpável entre pessoas e marcas, ou eu não consigo fazer um trabalho honesto, sério e poderoso para aquela marca daquela empresa. Talvez eu acho que poderia ter sido, quem sabe, um arqueólogo, um geólogo, pessoas que estão sempre olhando para baixo da superfície. Eu falei para vocês, me envolvi com psicanálise, eu não sou psicanalista, mas adoro esse tema porque é uma forma de olhar para além da aparência das coisas, né? Eu acho que na vida das empresas hoje isso é fundamental, né? No cuidado com as pessoas e no cuidado com as marcas, né? Tentar jogar sujeira debaixo do tapete, eu acho que é a pior coisa que nós podemos fazer como profissionais. Quando nós, por exemplo, em trabalhos para identificar o propósito de uma organização, escavamos a vida da empresa desde os seus primórdios, desde os seus fundadores, o que a gente está fazendo é isso, é olhando para baixo da superfície para entender a verdadeira essência das coisas. Acho que tem gente que quando me ouve falar isso, acha: "Pô, esse cara é um chato, né? Tá aí na cara o problema, não precisa fazer tudo isso." Precisa, pessoal. É assim que eu consigo lidar com muitas coisas na minha vida profissional, até na minha vida pessoal. Eu acho que essa é uma indicação, uma dica que eu dou para vocês. Se você tem interesse em trabalhar com branding, né, procure fazer isso. Saia do plano aparente da superfície. Até a próxima!